Está no ar o Semear MS, para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere: Mato Grosso do Sul transforma pastagens degradadas em soja e dobra a área cultivada. Sistema cage free é uma alternativa de produção de ovos, garante melhor bem-estar aos animais e pode ser uma oportunidade de renda para o pequeno produtor. No bate-papo com o produtor, nós vamos entender melhor sobre a importância da diversificação de culturas para o sul do estado e como ela pode ser uma grande aliada do produtor rural. E mais, no Paixão pelo Agro, conheça a Edicleia, a mulher que deixou tudo para trás, pegou a enxada e encontrou na terra o caminho para a liberdade. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. A gente começa o programa de hoje destacando o avanço da agricultura sustentável em Mato Grosso do Sul. Mais da metade da expansão da soja ocorreu sobre pastagens degradadas, recuperando terras que até então eram improdutivas. São mais de 4 milhões de hectares cultivados na safra 2024-2025, o dobro em 15 anos atrás. Um modelo que une produção, economia forte e preservação ambiental. A degradação do solo é um dos maiores prejuízos do campo. Sem vida no chão, a lavoura não se desenvolve e o gado perde o alimento. A degradação do solo ela está muito associada a uma forma de uso desse solo, né? Se é um solo ocupado com pastagens e essa pastagem não é bem conduzida, ou seja, a carga animal, o número de animais em pastejo é superior à capacidade da pastagem suprir e fornecer forragem aos animais, vai haver um superpastejo. Esse pasto em degradação começa a ficar exposto. Quem acompanha de perto esse desafio é o pesquisador Júlio Salton. Há 30 anos, ele conduz um experimento em 21 áreas de manejo diferentes. Ele teve início lá em 1995, tentando na época ofertar ao técnico, ao produtor, informações sobre os principais sistemas de produção que estavam em curso na época e que poderiam ser utilizados na região. Esses sistemas, junto com outros, como o plantio direto, o sistema convencional, sistema de monocultura com rotação e de rotação de culturas, foram implantados e vêm sendo acompanhados durante todo esse tempo. Para quê? Para que a gente obtenha números, para as alterações que ocorram. Uma das técnicas estudadas é a integração lavoura-pecuária. O gado faz parte do sistema, ajudando a reciclar nutrientes. Vamos imaginar que o produtor tenha parte da sua área com pastagem, parte da sua área com lavoura. Ao fazer essa troca, e essa pastagem que vai ser implantada após a soja, ela vai ficar, no caso aqui, a gente trabalha com ciclos de 2 anos. Isso quer dizer o seguinte, que esse pasto, o pasto mais velho, ele terá 2 anos. Ou seja, é um pasto de excelente qualidade. Outra prática é o sistema plantio direto. A palhada protege o solo, mantém a umidade e melhora a infiltração da água. Esse sistema permitia a semeadura de culturas sem o preparo do solo, nós ganhamos muito tempo. Aliás, não se ganha só tempo, se ganha qualidade do solo, porque não há revolvimento do solo, a estrutura física, a atividade biológica, a qualidade que permite infiltração e armazenamento de água no solo é plenamente mantida e estimulada.
Em relação à safra 2009-2010, o estado mais que dobrou a área cultivada, saindo de 1,77 milhão de hectares para 4,52 milhões na safra 2024-2025, equivalente a um incremento de 155%. O levantamento da AproSoja-MS mostra que 56% da expansão ocorreu sobre pastagens degradadas, 33% em áreas já cultivadas, 7% em outras culturas e apenas 4% em vegetação nativa. Nós temos um entendimento, um conceito de que o processo de degradação é como se fosse uma escada em que vai se descendo níveis, né, desde uma degradação inicial até uma degradação muito severa, né, em que não há, é muito difícil a recuperação dessas áreas. Então, aonde a soja ocupou? Ela ocupou aquelas áreas, sim, no processo de degradação, mas nas fases mais iniciais do processo, em que a recuperação não só é mais barata, como é mais viável de ser feita. O solo recuperado volta a produzir, sustenta o gado, fortalece a lavoura e garante renda ao produtor. Um ciclo que mostra cuidar da terra é também cuidar do futuro do campo. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. Entre os dias 23 e 29 de setembro, na Dinamarca, o projeto AgroBR leva produtores brasileiros à Apimondia 2025, o maior evento global da apicultura. A missão, focada na internacionalização, visa abrir mercado na Europa e consolidar o Brasil como referência mundial. De 24 a 25 de setembro acontece o terceiro Fórum Nacional do Leite, reunindo produtores, especialistas, lideranças e a indústria para debater o futuro do setor. O evento destaca desafios, inovações e oportunidades para fortalecer a produção nacional. Uma jornada de conhecimento, networking e estratégia para construir o futuro do leite no Brasil. De 23 a 26 de setembro, o Brasil estará em destaque na Expo Alimentária 2025, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas da América Latina. Com o apoio da CNA, Apex Brasil e Sebrae, o projeto AgroBR leva produtores rurais para promover o agronegócio brasileiro no mercado internacional. No próximo bloco, você confere. Sistema Cage Free é uma alternativa de produção de ovos, garante melhor bem-estar aos animais e pode ser uma ótima oportunidade de renda para o pequeno produtor. E mais, no quadro Paixão pelo Agro, conheça a Edicleia, a mulher que deixou tudo para trás, pegou a enxada e encontrou na terra o caminho para a liberdade. O Semear MS volta já! Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta! Criar galinhas fora das gaiolas e ainda lucrar com isso? Pois é, o sistema Cage Free é uma alternativa ao modelo convencional de produção de ovos. Garante melhor bem-estar aos animais e pode ser uma oportunidade de renda para o pequeno produtor. Você vai ver agora como funciona essa criação, os cuidados necessários e os benefícios dessa escolha. Soltas em um ambiente controlado, com comida e água à vontade. Assim vivem as galinhas do sistema Cage Free ou livre de gaiolas.
Nesse modelo, as aves não ficam confinadas, como acontece nos sistemas convencionais, e também não são soltas em áreas abertas durante o dia, como no free range. Tudo acontece dentro do aviário, mas com mais espaço e bem-estar. As aves criadas nesse modelo de produção, o modelo chamado cage free, elas são criadas em piso, sobre cama, e elas têm então a possibilidade de expressar os seus comportamentos naturais. Então aqui nós vamos poder observar comportamentos naturais como o ciscar, o espojar-se, tomar banho de cama, empoleirar-se, que é uma característica muito presente no comportamento natural das aves, o acesso ao ninho, a procura, a escolha pelo ninho para praticar a postura. Como consumidor cada vez mais preocupado com o bem-estar animal, o sistema cage free surge como uma alternativa rentável. Além de reduzir o estresse das aves, é uma opção viável para quem quer produzir ovos de forma mais sustentável. A tendência vem principalmente por conta disso, por uma demanda do mercado consumidor que exige isso. Então, no Brasil isso começa a ficar mais evidente de alguns anos para cá, mas a Europa, por exemplo, já tem uma proibição no sistema de produção em gaiolas. Então, toda a produção europeia ela é feita nesse sistema cage free. Tá? Então, até por uma questão de exportação, o Brasil vem abrindo algumas fronteiras de exportação, então isso vem virando uma tendência por conta dessa demanda do mercado consumidor, que quer animais sendo produzidos com mais bem-estar, e também por uma questão comercial de outros países que são possíveis compradores do produto. Apesar dos desafios, criar galinhas livres de gaiolas pode ser uma ótima oportunidade de negócio, principalmente para o pequeno produtor. O investimento inicial pode ser menor do que um sistema convencional, já que os aviários podem ser construídos com materiais mais simples e baratos. Para construir um aviário como esse, o pequeno produtor ele pode utilizar materiais que ele tem disponível na propriedade. Ele pode utilizar bambu, materiais alternativos para cobertura, para a própria composição da cama que vai ser utilizada, do material que vai ser utilizado como substrato para a composição da cama. Para a confecção dos ninhos, a fabricação dos ninhos, melhor dizendo, ele pode utilizar materiais que ele tenha na propriedade. Um dos principais cuidados nesse modelo é com a biossegurança. É preciso evitar que as galinhas entrem em contato com aves silvestres que podem transmitir doenças como a influenza aviária. E além disso, é preciso ter uma série de cuidados com relação às vacinas, com relação às vermifugações, o controle de endo e ectoparasitas, e para isso é preciso recomendar os protocolos que são preconizados pelo manual das linhagens específicas que são criadas nos aviários. Os principais erros que são cometidos é achar que você pode alimentar as aves com materiais, com ingredientes alternativos desconhecidos. Então é preciso prestar muita atenção. Sim, é possível formular rações com ingredientes alternativos, mas existe uma relação de ingredientes alternativos que podem ser utilizados. Então o produtor às vezes comete alguns erros de buscar alimentos, algumas coisas alternativas, alguns restos de culturas, restos de hortaliças que podem ser utilizados para as aves, que na verdade acabam sendo tóxicos e mais prejudiciais às aves do que benéficos. Estas galinhas fazem parte de um projeto da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. A pesquisa realizada pelo curso de zootecnia vai avaliar a nutrição das aves em sistema cage free. No aviário escola, elas ficam divididas em boxes com 35 animais cada. Elas vieram por doação já com 13 semanas de idade, a gente recebeu esses animais, fez o final da parte de recria, como é chamado esse período da vida dos animais, até que elas iniciassem a postura próximo ali de 18 semanas de vida. Então, a partir das 18 semanas começaram a aparecer os primeiros ovos, a gente tem 4 a 5 semanas até que elas estabilizem essa produção. Atualmente elas estão chegando perto de 26 semanas de vida, 28 semanas de vida, e elas estão com uma produção próxima de 95%, então praticamente um ovo por ave por dia. Uma mulher que decidiu recomeçar do zero, só com a coragem. Conheça a produtora rural Edicleia, que acorda todos os dias às 4 da manhã, faz sua oração e vai cuidar sozinha da roça, onde planta de tudo, de quiabo a mamão. Em apenas um ano, transformou um espaço vazio em um verdadeiro oásis de vida e produtividade com paixão pelo agro.
às 4 da manhã, enquanto a maioria da cidade ainda dorme, uma mulher desperta com a alma cheia de fé e os pés calçados para a lida. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Lá no coração rural de Dourados, Mato Grosso do Sul, Edicleia Pedroso cultiva mais do que hortaliças. Cultiva sonhos, superações e um amor pelo agro que brotou ainda na infância, junto com o arroz colhido ao lado do pai. Mais ou menos aos 3 anos de idade, indo com meu pai para a roça, colher arroz, com periquitinho assim, brincando. Aí eu sinto, ainda hoje eu sinto o cheiro do arroz, sabia? Na minha mente eu sinto o cheiro do arroz. Filha de um homem simples que sempre arrendou terras, Edicleia nasceu com os pés no agro e o coração enraizado na terra. Casou-se jovem, viveu 35 anos num sítio com o ex-marido até que o ciclo se encerrou. Sem brigar, deixou tudo para trás e recomeçou do zero em uma nova terra arrendada. Com coragem, fé e mãos firmes, transformou o recomeço em liberdade. Hoje cultiva não só hortaliças, mas também dignidade e esperança. No agro, reencontrou força e propósito. Continuei morando na região de Dourados do Porto Cambira. Lá eu morei 35 anos, dentro do agro, trabalhando. Até eu costumo brincar que na época, tipo, as mulheres levavam o enxoval, né? Eu levei 2 lençol e umas 60 mudas de frutas. Tem uns ciclos na vida da gente que se encerram. Aí eu percebi que era hora de encerrar aquele ciclo. Aí eu aluguei aqui. Tem 1 ano, em fevereiro, dia 14 de fevereiro, fez 1 ano que eu vim para cá. Aqui, esse lugar, exatamente aqui, era só braquiária e arranha-gato. Eu não consegui, os arranha-gato era tanto, que eu não consegui atravessar daqui ali. Eu tive que dar a volta. Aí arrumei um trator, roçou, outro veio, globeou e foi preparando. Eu joguei aqui. É muito calcário para 1 hectare de terra, 1 hectare e pouquinho. 1000 quilos, manual, jogando. Para mim não errar de jeito nenhum. Instalada há apenas 1 ano no novo sítio, Edicleia já transformou cada palmo de terra em um verdadeiro oásis de fartura. Planta de tudo e uma boa dose de esperança que brotam com a mesma força com que ela se reinventa a cada amanhecer. Do zero, ela fez abundância. Do chão, fez vida. Você entrega e depois a terra te dá de volta. É a natureza que responde o que você fez nela. Aí eu plantei quiabo, pimenta, berinjela, jiló. As primeiras culturas que eu plantei. E daí já comecei a colher já. Em 3 meses já comecei a colher. Edicleia entrega as mercadorias em mercados, mercearias e frutarias. Faz tudo isso com um sorriso no rosto e mesmo diante das dificuldades do campo, segue firme. A cada colheita, vence um desafio. A cada amanhecer, renasce um sonho. Eu nunca dou conta de colher tudo que a produção me dá, me entrega. Aí eu colho um tanto, aí eu vejo assim já a hora extrapolada, aí já coloquei no carro, já preparei tudo e vou embora. O problema é, eu só quero chegar no cliente o dia que a gente combinou. Cuidadosa, Edicleia prefere plantar menos e se dedicar mais. Segundo ela, o zelo com a terra é o que transforma a colheita em qualidade. Ela não tem preguiça. Todo dia antes de sair de casa, passa batom e segue para o campo. Melhor você cuidar de 10 do que plantar 30 sem cuidados. Com 10 você vai ter resposta se você cuidar bem. E com 30 você não vai ter nada. E às vezes a pessoa não entende isso. Ele acha que é só plantar e deixar. E não é assim. Além da natureza, né, que às vezes tem os seus empecilhos,
você tem que cuidar muito. De uma menina que brincava entre os pés de arroz a uma mulher que planta dignidade. Edipleia Pedroso prova que no agro, terra firme mesmo é o coração. E quem planta com amor, colhe liberdade. Foi muito feliz nesse lugar. Eu bato palma para ela. De tudo daquela criança que estava lá, né? Hoje é muito diferente, né? Você comparar o mundo de hoje com aquela época, que eram as coisas muito difíceis. Mas palmas para ela que chegou até aqui, que Deus a trouxe até aqui, com toda essa bagagem, e hoje ela está aqui. Sou muito feliz por isso. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Nós vamos entender melhor sobre a importância da diversificação de culturas para o sul do estado e como ela pode ser uma grande aliada do produtor rural. Fique com a gente, o Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é a diversificação de culturas. O futuro além da soja e do milho aqui em Mato Grosso do Sul. E para falar desse assunto, a gente convidou dois renomados especialistas. O Mário José Maffini, que é o presidente do Grupo Plantio na Palha, do GPP, e também o engenheiro agrônomo Birajara Fontoura, que é o pesquisador do Instituto MS Agro. E eu começo perguntando para você, Birajara, a gente vê aqui em Mato Grosso do Sul uma tendência maior, né? No verão se planta soja e no inverno, se planta milho. Por que é importante essa diversificação de culturas? Muito bom dia para você. Primeiramente, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. O trigo, que era uma cultura de inverno, né, passou a ser ocupada pela cultura do milho, né, por ser uma cultura, um produto com destinação, vamos dizer assim, mais garantida para comercialização, em função de problemas que ocorreram na comercialização do trigo, principalmente a retirada da compra vinculada ao Banco do Brasil. Não é uma rotação legítima. E isso aí contradiz uma tecnologia que nós todos defendemos, na qual, inclusive, o Mário é o coordenador do Grupo Plantio na Palha, tá? Nós precisamos de um tripé, vamos dizer assim, para que isso aconteça. Então, nós temos dificuldade na composição desse tripé, que é o não revolvimento do solo, visando o plantio direto, apenas no sulco de semeadura, a rotação de culturas legítima e a cobertura do solo. A cobertura do solo. Às vezes as pessoas perguntam assim, Biro, então tem que fazer palhada? Não, cobertura de solo não significa só palhada. Cobertura de solo significa o solo permanentemente coberto de plantas vivas. Por quê? Porque nós temos que também nos preocupar com a organização, eu chamo de organização, do perfil do solo, que é a melhoria das condições físicas do solo,
a melhoria das condições químicas e a melhoria das condições biológicas. E a gente vê que ao longo dos anos também, né, Ubira, isso tem causado um custo maior para o produtor rural, né, que tem que ficar investindo cada vez mais, né, em tecnologias, enfim, em outras ações para recuperar esse solo que acaba ficando desgastado só ali com milho e soja sempre, né? E aí eu queria ver com o Mafini, se você acha que essas novas culturas aí que estão entrando aqui para Mato Grosso do Sul, principalmente aí a linhaça, né, agora a canola, enfim, o sorgo e a carinata até, né? Se você acredita que elas realmente vão ganhar o espaço necessário ou se ainda é um desafio, ou se o milho safrinha ele pode perder espaço com a entrada dessas novas culturas. Muito bom dia para você. Olha, depois de uma aula de tecnologia aqui com o nosso colega, a gente enxerga o processo produtivo dentro do negócio do produtor, da fazenda, como uma gestão de conhecimentos. O primeiro deles é o financeiro. Então, sem dinheiro ninguém faz nada. Então, o produtor tem um negócio. E a facilidade do milho e soja, às vezes, acomodou esse produtor. E existe um ditado popular que tudo que é demais não é bom. Pois bem, nós já passamos por isso. Soja, trigo, antigamente, e agora soja e milho. Então, isso vai condicionar problemas. E a gente está vendo isso no campo. Então, a introdução de culturas alternativas dentro de um processo produtivo, ela é benéfica em todos os sentidos. Primeiro, no fluxo de caixa. O produtor não fica amarrado a duas culturas, ou seja, só soja e milho. Ele tem uma opção comercial diferenciada. Segundo, dentro da questão técnica, que é a rotação de cultura, que lá no GPP, no Grupo Plantio na Palha, a gente prega incansavelmente aí. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente tem dentro desse cenário. Ô Mafini, e justamente, né, para diminuir esses impactos, o governo de Mato Grosso do Sul anunciou recentemente aí, né, que zerou o ICMS de 6 culturas alternativas aqui para o nosso estado, né? Entre elas, carinata, como a gente falou, grão de bico, linhaça, enfim. Isso ajuda o produtor na tomada de decisão dele na hora do plantio? Tudo isso é muito favorável, porque nós temos um histórico do Mato Grosso do Sul, diante do cenário brasileiro, como o estado mais voraz de ICMS, tá? Por gestões anteriores. E nós temos hoje, o governador, ele é um produtor rural. Então ele já passou por esse processo também. Ele sabe exatamente o quanto que essa tributação é prejudicial para incentivar determinadas culturas. Nós temos aqui, eu mesmo já plantei muita canola antigamente. E a gente mandava para a indústria do Rio Grande do Sul. E a gente tem que recolher o ICMS antecipado. Quer dizer, qualquer operação interestadual, recolhimento do ICMS do governo é garantido com antecipação, certo? Então o produtor nem recebeu, mas o governo já recebeu. E muitas vezes ele não ajuda, ele só atrapalha. Mas que bom que o governo do Mato Grosso do Sul se atentou para esse... Com certeza vai facilitar aí o desenvolvimento dessas culturas. E muitas dessas culturas, né, Ubirajara, já estão disponíveis ali no Instituto MS Agro, é objeto de pesquisa, né, de vocês. O que você me fala aí dessas novas culturas de inverno, principalmente aí a carinata, né, que tem aí um grande potencial, inclusive quem está plantando tem elogiado bastante essa cultura. O que você pode dizer da carinata em especial aqui para o solo de Mato Grosso do Sul? Está sendo aí uma cultura viável? Toda a cultura que nós acrescentarmos ao sistema de produção, nós estamos propiciando melhoria ao desempenho do solo, ou seja, melhorias de produtividade. Então, veja bem, a carinata é uma cultura que, vamos dizer, preenche esses requisitos de destinação de produção ou aspecto comercial, porque atualmente, nesse momento,
ela está sendo implantada com base em garantias de destinação da safra, inclusive para exportação, inclusive podendo se consolidar como uma commodity. Mas, Ubirajara, quais outras culturas que a gente pode aí destacar para o produtor rural fazer aí, né, intercalar junto com o milho safrinha e que são seguros aqui devido ao clima de Mato Grosso do Sul? Valéria, eu vou citar a outra cultura que eu julgo como principal alternativa viável para a nossa região. Nossa região, que eu vou dizer, até vou fixar numa região. A região sul do Mato Grosso do Sul. Nós temos a cultura do trigo, que já ocuparam mais de 500 mil hectares aqui no estado, aqui na região sul. Mais de 1 milhão de hectares favorável à implantação da cultura do trigo. Tanto favorável em solo, como clima. E aí o outro aspecto importante é que as infraestruturas que o produtor já tem para produzir soja e milho são as mesmas para produzir trigo. Tá? Bom, mas aí o produtor, não, mas o trigo não tem comércio. Espera aí um pouquinho. O pessoal está começando agora com amendoim. Glória de Dourados, inclusive. Começou um tempos atrás aí com mandioca. Tinha infraestrutura comercial quando começou? Para essas culturas? Não estão agora se criando indústrias, por exemplo, indústria de amendoim em Bataguaçu, se eu não estou enganado, né, para fazer a parte da industrialização. Não proliferaram as fecularias de mandioca. Né? Então, nós temos que dar garantia ao empresário da área industrial que nós temos futuro de produção. O industrial, a pessoa, seja cooperativa, seja uma outra empresa, não vai investir em industrialização se ele não vê perspectivas de produção. Ainda complementando a alternativa de inverno, além do trigo, nós temos aveia, tanto a aveia granífera como a aveia forrageira. A aveia forrageira que serve para pastejo animal, cobertura de solo, melhoria de solo, controle de plantas daninhas. Então, isso tudo se refere à rotação de culturas, efeitos positivos na rotação de culturas. E quem quiser conhecer essas culturas, pode ir lá no Instituto MS Agro. Exatamente. Inclusive, eu aproveito essa oportunidade que você está nos concedendo para dia 12, à tarde, ir lá no Instituto MS Agro participar do nosso dia de campo. Com todo o apoio do GPP. Com todo o apoio do GPP e de outras instituições. Sim, com certeza. Uma grande oportunidade, então, de conhecer, né, um pouco mais sobre as culturas de inverno. E olha, Maffini, quero agradecer a sua presença aqui, sempre muito importante para a gente, né, aqui no programa Semear MS. Sempre bom participar e agradecer pelo espaço aí que a gente leva aí uma comunicação para o agro aí que tanto a gente defende. E agradecer também mais uma vez o Ubirajara Fontoura, né, por estar aqui com a gente também, trazendo tantas informações aí que são verdadeiras aulas aí para o produtor rural e que ajudam na tomada de decisão. Muito obrigado, Ubirajara. Obrigado, Valéria. Eu acho que isso aí é uma oportunidade pessoal para a gente manter contribuindo, né, se manter vivo, né, e ajudar o produtor. Tá? Nós ao longo da nossa história, tivemos envolvidos nessa missão. Então, enquanto eu tiver que totalizar a minha missão, vou estar contribuindo. Uma biblioteca ambulante aqui, né? Que esse já tem história, tem não experiência, tem história, muita quilometragem aí. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!